Olá a todos, meu nome é Paulo Henrique, sou nutricionista e esse é o canal Conexão Nutricionistas. O intuito do canal é conectar nutricionistas de diferentes segmentos e áreas através de entrevistas com renomados nutricionistas e profissionais da área. E o intuito único é conectar todos os nutricionistas. E desde já eu convido a todos a se inscreverem no canal Conexão Nutricionistas no YouTube, para receber as notificações das próximas entrevistas, além de poder maratonar as maravilhosas entrevistas já existentes no canal. E na entrevista de hoje, vamos estar falando sobre nutrição indígena. E para isso, convidamos a nutricionista doutora Bruna Cássia Macedo, que muito gentilmente aceitou o convite. Olá, doutora Bruna, tudo bom? Olá, Paulo, tudo bem? Desde já agradeço o convite, esse achado, né, que foi. Espero que a gente possa ter uma ótima entrevista, que eu consiga responder algumas questões e dúvidas, né, que a gente tem a respeito e também muitas curiosidades quando se fala de saúde indígena, né? Com certeza, muito obrigado pelo aceite. Vamos falar um pouquinho sobre a doutora Bruna Cássia. Ela é de Roraima, é nutricionista sanitarista, tem especialização em nutrição clínica, hospitalar, ambulatorial e atualmente trabalha no Distrito Sanitário Especial Indígena do Leste de Roraima. Correto, doutora Bruna? Corretíssimo! É um nome bem extenso, geralmente a gente costuma abreviar para DSEI Leste, né? Que aqui no meu estado nós temos 2 distritos sanitários especiais indígenas que gerenciam, né, a saúde indígena. E daí eu trabalho no Leste, tem o Yanomami também. Eu tive uma experiência em setembro no distrito Yanomami e acredito que no longo da entrevista a gente vai comentar um pouco mais sobre essas experiências. Com certeza. O nutricionista conheceu os diferentes tipos de tribos indígenas. A doutora mesmo agora comentou as diferenças da leste, oeste. Ajuda a conhecer a cultura, os costumes, no desenvolvimento do seu trabalho naquela aldeia, naquele povo indígena? Sem sombra de dúvidas. Assim como nós, né, somos brasileiros, mas quando a gente se vê em diferentes regiões, a gente vê as diferentes culturas, os costumes, né, e como a gente se distribuiu aí ao longo do Brasil. E a gente vê isso também dentro da população indígena. Como eu já disse anteriormente, eu trabalho no Leste, então no Leste a gente tem etnias diferentes do distrito Yanomami. No Leste, geralmente eu trabalho com etnias como Macuxi, Garicó, Taurepang, Waiuai, e cada etnia dessa, ela se distribui diferente, né, no território e também tem culturas muito diferentes. Você conhecer a população vai te ajudar muito, vai ser uma ferramenta, né, esse conhecimento para os protocolos que tu vai trabalhar. Tem etnias, exemplo, que não comem tais alimentos, tem outras etnias que não aceitam ser imunizados, tem etnias que as mulheres não fazem Papa Nicolau com enfermeiros homens. Assim, por mais que a gente fale de saúde indígena e fale de nutrição, felizmente a gente não vai se focar só na nutrição, porque assim, isso a diferença das culturas abrange também outros tipos de trabalhos e ofertas do Sistema Único de Saúde para a população. Então, assim, dentro da nutrição eu vejo que eu consigo diferenciar os costumes e hábitos alimentares que cada população e cada etnia faz diferente. Então, isso vai me ajudar nas estratégias que eu vou falar, tanto na educação em saúde, né, que a gente precisa fazer palestras educando a população. Então, se eu sei que uma população lá ela tem dificuldade de comer feijão, eu vou incentivar, eu vou falar a importância do consumo do feijão. Tem etnia que não vai querer comer hortaliça, porque eles falam que eles não são lagartos para comer folha. Aí eu vou explicar o motivo. Então, assim, é importante você conhecer a diferença cultural para você trabalhar em cima daquilo e ver, traçar um objetivo e ver quais são as estratégias que você vai trabalhar de acordo com aquele impasse que você tem, com aquela dificuldade, com aquela problemática. Então, eu preciso ir lá na comunidade, preciso conhecer. A gente faz as visitas domiciliares e isso traz para a gente esse conhecimento. A gente conversa com a população, a gente vê como ela se distribui, a gente vê como ela
se organiza dentro da comunidade. E com isso, né, com a vivência, e como a gente fica dentro da aldeia com eles, a gente consegue ver como que funciona toda essa dinâmica. Então, é muito importante eu saber a diferença cultural para poder ter um aparato para trabalhar em cima daquelas problemáticas, ou incentivar, ou reforçar alguma coisa que precisa ser feita. Então, é muito importante, assim, você precisa conhecer a população, Ou igual seja, aqui, né? é Igual na verdade. região Ou seja, urbana. não existe um protocolo único, né, para a Não, visitação indígena. Cada um tem sua particularidade, sim, né? E como é que exatamente. eles recebem a chegada digamos, pessoas de fora da aldeia? Embora que vocês vão para ajudar, para fazer Sim. tratamentos, acompanhamentos, como é que essas tribos te recebeu nas suas primeiras visitas? Ah, como vocês podem ver aqui na minha parede com presentes, Sim. eu não costumo usar, mas eu até pretendo emoldurar. Eles, tipo assim, ficam muito felizes, eles são muito gratos, até porque ter um sistema que, que é direcionado para eles, né? Que o subsistema está dentro do SUS, o subsistema que gerencia, que cuida da saúde indígena. Então, isso foi com a base de muito esforço, muita luta, né? Que a população indígena conseguiu esse subsistema. Então, eles olham, tipo assim, poxa, a gente conseguiu isso e a gente tem hoje uma saúde diferenciada, qualificada, porque a gente tem várias especialidades dentro do SUS, né? E que atende essa população. Então, quando a gente chega, principalmente quando a gente vai para a região que é de avião, as crianças tem uma região que fala avião, buruburu, o nome de avião na língua materna deles. Quando eles veem o buruburu, tipo, buruburu, eles ficam enlouquecidos, vão pra pista e querem abraçar a gente, quer ajudar a carregar a mala, e traz presente, e traz banana, e traz melancia. Tudo Ah, que vocês imaginarem eu já ganhei da população indígena, peixe, farinha. Então é um modo deles agradecerem a gente, né? Porque eles sabem que a gente tem família, todo mundo tem família, você precisa se deslocar, né, da sua casa, do seu domicílio, para ir para uma região que não vai ter água encanada, não vai ter rede de energia elétrica. Então, eles conseguem entender também que a gente faz esse deslocamento justamente para poder estar ali, né, para eles, dar essa assistência à saúde para eles e dar esses presentes e dar a alimentação que eles têm, uma forma que eles têm de gratificar a gente pelo serviço que a sim, gente está para verdade, fazer. E é muito bom ser reconhecido. Quem não gosta, né? De chegar e ter um verdade. presentinho, de ter uma fruta fresca, orgânica. É verdade Então que é eles assim que sempre plantam. eles recebem a gente. Mas, por exemplo, já houve aqueles que não recebeu tão bem, aquela tribo mais contida, mais não civilizada, assim, já Uhum, ocorreu? na minha vivência, não. O que a gente vê tem algumas etnias que eles usam umas chama PCMAC, que é para cobrir os órgãos genitais. Sim, Só que os idosos, eles usam só uma linhazinha ali na região da cintura, então não cobre nada. Quando a gente vai fazer uma visita ou quando eles precisam ir na UBS, eles vestem ou um short, uma cueca que ganha, né? sim. Porque eles sentem vergonha de estar nu na nossa frente. Mas não são todos. É comum, assim, as mulheres usarem esse PCMAC para cobrir a região das genitálias, mas os seios ficam à mostra e para elas é comum. As mulheres mais jovens, mas eu vejo que os idosos, eles já são mais reservados. Eles preferem Sim. vestir uma camisa, alguma coisa, para poder encontrar a gente. Assim, eu nunca tive nenhum problema e não ser bem recebida, nunca aconteceu comigo isso. Geralmente, quando eles não gostam de receber alguém ou eles não se sentem confortáveis, eles não vão para a presença da equipe multidisciplinar. Eles ficam nas maloquinhas deles, não saem. Mas é muito difícil, eu acho que nunca aconteceu isso comigo Que e não bom, conheço que relatos. bom, Ainda bem. que bom. A doutora comentou muito sobre a ação do SUS, né? Como que é as políticas públicas na saúde indígena? Ela é nível federal ou ela é regionalizada? Digamos, Roraima cuida da tribo indígena de Roraima. Como que é essa política pública? Então, o SUS, ele é único, né? Sim, Então, dentro do SUS tem o subsistema de saúde indígena, a gente tem essa descentralização igual acontece no SUS, né? Os estados, os municípios, eles podem apoiar-se uns aos outros, mas quando a gente fala de saúde indígena, a gente tem os distritos sanitários especiais indígenas, né?
que eles estão aí, são 34 no total, no Brasil inteiro tem 34 distritos sanitários indígenas. Tem estados, como no meu caso, no meu estado a gente tem 2 distritos, em Manaus eu acho que tem 3 ou 4 distritos, eu não lembro muito bem na ordem. A gente tem 34, mas não significa que todo estado tem um distrito. Sim. Porque acontece que tem estado que tem 2, tem estado que tem 1, tem estado que tem 3, entendeu? É de acordo com a localização dessa comunidade indígena. Então, o Distrito Sanitário Indígena, ele tem a Secretaria de Saúde Indígena, que é a CESAI, que também é responsável, mas quem gerencia, assim, né, a grosso modo, é os distritos, né? Geralmente tem a equipe multidisciplinar de saúde indígena, que é contra a gente, os profissionais que trabalham dentro do distrito sanitário, geralmente é contratado por empresa privada, né? A gente não é funcionário público, a empresa privada contrata para poder fazer esse serviço nas aldeias. Então, assim, a nível federal, né, cada estado tem o seu distrito que vai estar gerenciando, descentralizado, né? Ele tem autonomia para gerenciar, mas ele também tem vínculo com o governo federal. Então, a gente precisa emitir os documentos, a gente precisa emitir as produções. Então, assim, cada distrito gerencia as aldeias, gerencia os polos básicos, que a gente chama, né, em conjunto com o governo federal, que vai estar arcando aí, né, com insumos, com medicamentos, com suplementos nutricionais. Então, ele arca, e só que a gente meio que gerencia na ponta. Eu não sei se deu de entender muito bem, Não, mas é entendi. basicamente isso. Sim. Falando agora sobre os povos indígenas, o que geralmente os índios produzem, o que geralmente eles comem? Há muito, não vou dizer fake news, né? Há muitas histórias que a gente entende, mas a doutora, como está lá, vivenciando, Uhum. conhecendo, o que geralmente os índios produzem para a alimentação deles? Então, em setembro eu fiz uma viagem através do DCI Yanomami, e eu consegui trabalhar com uma outra região, com uma outra etnia, perdão, e daí eu vi uma coisa interessante que eu nunca tinha visto nas regiões que eu trabalhei. Tem uma população indígena de Yanomami que eles usam uma erva que é tipo como se fosse ele pega essa folha, acho que seca, põe cinza, né, de fogueira, enrola e põe aqui dentro da boca, sabe? Fica bem aqui. E essa erva eu aprendi que eles usam para poder diminuir a fome. Se eles precisam caçar, ficar muito tempo na mata fechada, caçando ou pescando, ou eles precisam fazer longas caminhadas, eles usam essa erva para saciar a fome. E é comum eles usarem durante o dia, porque nem sempre eles têm alimentação. Então, isso vai fazer com que eles não sintam fome, né? Mas, assim, a maioria, nessa região, continuando nessa região dos Yanomamis, eles têm uma baixa produção, não é uma baixa produção, é porque varia muito, são 7 etnias dentro do Yanomami. Eu não tenho muita propriedade porque eu trabalho pelo leste, Sim. mas lá eu vejo que eles pescam, geralmente as mulheres são responsáveis pelo plantio, elas plantam principalmente Hierarquia, né? Uhum. isso, a mandioca, né, que daí ela vai conseguir fazer a farinha, ela vai conseguir fazer a bebida típica. Eu não sei se eles chamam lá no Yanomami caxiri, mas a gente do leste, né, a população indígena do leste, fazem um caxiri. E geralmente eles deixam fermentar, vira uma bebida alcoólica, mas que criança bebe, idoso bebe. E como é a base de macaxeira, mandioca, eu acho que no Sudeste chama de aipim, se eu não me engano, Mandioca. né? É mandioca, né? Mandioca. Mandioca. Então, assim, eles fazem essa bebida e quando eles trabalham cedo, eles acordam cedinho, bebem essa bebida que vai fornecer caloria, né? Porque é a base de carboidrato. Sim. E sustenta bastante eles. Eles vão, trabalham na roça e tudo mais, e voltam, e daí vai comer alguma caça, algum peixe, mas assim, finalizando a fala, geralmente as mulheres plantam, né? Cuidam da roça, vai plantar essa mandioca, vai plantar batata doce, algumas populações que eles plantam batata. Cará também, que eu já ganhei Sim. cará uma vez. Mais Então, tubérculos, né? A mais base da tubérculos. Eles alimentação não deles são têm, mais eles não tubérculos. têm tanta
eles não têm tanta produção de hortaliças, como alface, couve. Nunca vi eles plantarem cenoura também. Pode ter algumas etnias que plantem, eu só não tive contato ainda. Mas é mais tubérculos, né? E daí tem algumas etnias que plantam feijão também. Feijão já comi também, feijão de lá, fresquinho, orgânico, uma delícia. Eles plantam. Eu vi algumas comunidades que também plantavam arroz, pilo arroz, toda aquela história. Então é tudo muito manual, eles mesmos plantam, eles mesmos colhem, eles mesmos limpam. Não tem agrotóxico, nada disso. Geralmente é tudo orgânico, até porque eles não têm acesso, né, a esses materiais. E daí, quanto à proteína, geralmente eles caçam ou pescam. Eu tive uma experiência de ir para o sul aqui do meu estado, no Caroebe, e daí a etnia lá que mora é o Waiwai. Então eles pescam bastante, produzem muita castanha do Pará, eles até vendem, importam castanha. A gente vê, assim, as árvores de castanha, é a coisa mais linda. Eles fazem o beiju, que é como se fosse uma tapioca, só que ela fica bem durinha. Sim. E nessa região eles colocam castanha, então fica uma delícia. Eles usam esse beiju com caldo de peixe. Eles têm um prato típico que é muito conhecido que chama da murida. É tipo como se fosse uma caldeirada de peixe, né? Tem caldo, tem um peixe cozido. Eles colocam muita pimenta. E eles usam esse beiju, que é como se fosse um pão deles, sabe? Como se fosse um pãozinho, eles molham naquele caldo e comem junto com essa proteína. Geralmente, eles caçam, eles pescam. Tem população que come macaco, é verdade, eu já vi. Tem população que come jacaré, tem população que come cobra. Mas, assim, eles são muito inteligentes. Porque uma vez eu estava num barco e a gente estava se deslocando para uma comunidade e eu vi um jacaré. Daí eu perguntei, vocês comem esse jacaré? Daí ele falou, não, jacaré de barriga amarela a gente não come. Aí eu, mas por quê? Eu pensei que era todo tipo de jacaré, né? Porque tem uns jacarés que são, não sei se a carne não é tão boa, se eles têm veneno, alguma coisa assim. Então, dentro do conhecimento deles que eles têm, né, que perpassaram por gerações, nem todos os animais eles comem, dependendo da espécie, tipo assim, tem várias espécies de jacaré, por exemplo, mas nem todas eles comem. Então, eu achei bem interessante, né? Porque, Eles assim, a têm esse gente... conhecimento. Até a Exatamente. mandioca em si. A mandioca tem a mandioca normal e a mandioca brava, né? Que não serve para Exatamente. alimentação. Tenho Não serve para certeza, o alimentação. índio, ele olhando, ele vai saber se aquela é para comer ou para fazer farinha, né? Ele sabe pela planta em si, né? Ele nem Sim. pela raiz. Quando ele vê a planta, vê o caule, vê as folhas, ele sabe qual é a brava e qual é a boa. A brava, geralmente, eles usam para poder fazer o caxiri, né? Que ele vai fermentar, vai ser cozido e tudo mais. Eles vão tirar a substância que é tóxica. E a mandioca, que não é brava, eles conseguem cozinhar e comer cozidinha, assim, né? Como a gente come. E eu acho muito interessante esse conhecimento que eles têm dos alimentos que são bons ou não. Porque eu já presenciei, às vezes, quando eles fazem um caxiri e tá mal cozido, tem algumas pessoas que passam mal, né? Porque é tóxico. Infelizmente, uma vez eu vi uma equipe perder uma criança que tinha tomado caxiri mal cozido e acabou morrendo intoxicada. Alguns animais também podem morrer comendo, né? O boi, se ele comer, ele morre porque é muito forte. Então, eles têm esse conhecimento que precisa cozinhar bem, precisa, tipo, às vezes fica 7 dias cozinhando. Ou então eles vão pegar aquela mandioca brava e vão ralar e vão fazer farinha, porque daí vai ser torrado e tudo. Eu acho muito interessante. Então, fechando essa pauta, eles produzem muito esses tubérculos, geralmente a mandioca, o cará, que é a fonte de carboidrato principal deles. E a fonte de proteína, geralmente, é as caças, né? O peixe. Nem todos os peixes têm uns peixes que eles não comem. Uma vez eu vi, eles fizeram uma caldeirada de arraia. Então, assim, é bem exótico, mas é deles. E sobre as frutas, eles comem as frutas da temporada, igual a gente. Quando tem caju, eles comem caju. Quando tem manga, eles comem manga. Quando tem azeitona preta, eles comem azeitona preta. Então, assim, a gente incentiva muito. Eu já trabalhei numa região que tinha muito genipapo. E genipapo é rico em ferro, né? Sim. Ferro é um M. Então, a gente incentivava a fazer suco. Tinha mulheres que faziam mingau de genipapo e davam para as crianças. Então, a gente consegue ver também. Eu acho que tem uma pergunta mais lá para frente que fala, né, sobre essa questão de carência nutricional. Sim.
e aí eu falo um pouquinho mais, mas geralmente é isso. Eu só vejo um pouco a ausência dessas hortaliças, que eles não têm muito costume. Geralmente o indígena que não é mais aldeado, que mora na zona urbana, ele acaba aprendendo a comer. Dentro da aldeia, a gente faz o trabalho de educação nutricional, né? A gente incentiva a produção de hortinha em casa ou hortas comunitárias, justamente para poder eles terem esse acesso a esses alimentos que geralmente eles não costumam produzir. Que a gente sabe que é rico em mineral, que é rico em vitamina, né? Como a gente já sabe que eles têm uma boa fonte de carboidrato e proteína, a gente precisa suplementar de uma forma natural. E aí entra a educação em saúde, justamente para isso, para a gente reforçar o consumo de outros alimentos e posteriormente outros nutrientes, né? Sim, sim. A doutora, ela se especializou em São Paulo, conheceu a região Sudeste. E o que a doutora viu de mito na alimentação e costumes indígenas que, quando você trabalhou agora em campo, você viu que não era bem verdade? Assim, que os leigos no Olha, assunto falam muito, né? O que a doutora viu de mito, assim, que as pessoas falam da cultura indígena? então, mitos sobre a alimentação, eu acho que não tem nenhum. Tipo, pelo Hum. menos que eu tenho ouvido, assim, que eles falam, que eles comem jacaré, que não sei, mas é verdade, eles comem mesmo, entendeu? Tem gente que não diz que eles não tomam café ou que eles não gostam de açúcar. Algumas comunidades, tipo os Yanomamis, eles detestam sal e açúcar. Eles não gostam, brigas. Se for comida com sal e açúcar, se ele tiver numa referência, por exemplo, Sim. eles não vão comer, eles vão jogar fora. Mas assim, de mito, eu não, sobre alimentação, acho que nenhum. Eu era ignorante, né? Não sabia muito. Eu pensava, será que eles sabem das coisas? Será que os indígenas sabem sobre os direitos que eles têm, os deveres e tudo mais? Tipo assim, a gente pensa que por eles viverem na mata, eles não têm conhecimento. E eu acho que isso foi o grande quê da questão, assim, porque quando eu tive a convivência com eles são muito inteligentes, eles sabem de Constituição, eles sabem melhor do que a gente. Eles sabem de muitos direitos, eles sabem de muitos deveres, eles sabem o que eles podem, o que eles não podem, o que a população urbana pode ou não pode fazer no território deles. Então, acho que para mim o maior mito assim que a gente pode ter é pensar que eles não sabem das coisas, mas eles são muito inteligentes. Se você não sabe de Constituição, se você sabe da nossa Constituição, nunca parou pela lei, conversar com Eles indígena, têm você pode esse receber conhecimento uma amplo. aula. Mas quanto à comida, eu assim Não nunca ouvi tem nenhum muita. mito, né? Aquelas coisas tipo assim, come piolho, come bicho de pé, não sei o quê, mas não é todo indígena que faz O isso. cabelo da indígena, né, que é muito cobiçado pelas mulheres, né, Sim, da lindo, lindo, cidade. lindo, lindo. Assim, elas usam às vezes sabão quando tem sabão em barra Sim. e é maravilhoso o cabelo delas, assim, a pele também. Então, mais mito, assim, quanto à alimentação, Paulo, Não. não, não, Índio não sei de nenhum. obeso tem? Assim, a quantidade. A gente tem de obeso, sim, mas pelo que eu já vi durante a minha experiência, foram poucos. Infelizmente, a gente ainda tem alguns indígenas que têm desnutrição. Mas obeso é porque aquela coisa, depende da região onde ele está Exato. localizado. Se ele está localizado numa região que é de fácil acesso para o meio urbano, né, que ele vai encontrar ali um supermercado, ele vai encontrar um banco, ele vai encontrar, né? Então ele consegue ter acesso a esses alimentos. Então, quando ele começa a ter acesso a alimentos industrializados, principalmente como refrigerante, o açúcar branco, o macarrão, o arroz, e daí ele começa a trazer esses alimentos para a mesa dele e consumir, né? E Sim. usar com frequência açúcar e tudo mais, sem nenhuma orientação, ele acaba que pode ter não só a obesidade, mas desenvolver alguma doença crônica, como diabetes ou pressão alta, ou elevar os níveis de colesterol. Então, assim, tá intimamente ligado. As nossas escolhas alimentares, a gente como Não nutricionista estou sabe, ligado. né? Sim. E está ligado à carga de doenças. Então, assim, não vi muitos indígenas, eu vi acho que uma família que tinha obesidade, mas acho que já tinha uma carga hereditária, né, que a gente via, que a mãe tinha obesidade, o pai, o filho. Às vezes tem criança que tem obesidade de leite materno, que mamou 6 meses em aleitamento materno exclusivo, mas desenvolveu obesidade por leite materno.
então que pode estar, né, influenciado na genética da família ou algo do tipo. Mas muitos não. A gente vê paciente com diabetes, com hipertensão arterial, mas nem todos têm obesidade. Às vezes a pessoa... Eu tenho um paciente que está com 40 quilos e ele é diabético. Tá Entendeu? vendo? Assim, Não a tem nosso ver, a essa gente pensa que associação. nem Exato. sempre tem correlação. A gente sabe que tem, né? Assim, no meio urbano tem muita correlação de obesidade com essas doenças crônicas, mas não necessariamente dentro da população indígena. Com certeza. Doutora Bruna, a transição epidemiológica influenciou na alimentação, na cultura indígena? Ah, demais. A gente vai fazer um paralelo entre duas etnias, por Certo. exemplo, né? As etnias ou os indígenas que se situam em regiões mais distantes do meio urbano, geralmente a gente só tem acesso a essas aldeias via transporte aéreo, né? Que a gente tem táxis aéreos e caravans que conseguem levar a gente, são modelos de aeronaves de monomotor, são menores. E aí, quando a gente chega nessa comunidade, a gente vê a diferença. Como eles não têm acesso a esses alimentos industrializados, a gente vê que os níveis de doença crônica ali são menores, tá certo? Quando a gente vem para uma região que ele já tem mais acesso, a gente vê que tem um nível maior de diabetes, pressão alta, colesterol alto. Mas, assim, essa transição epidemiológica, ela é um pouco... como eu posso te explicar? Não é que ela é meio que como se fosse flutuante. Tem comunidade que a gente vê que ainda tem doenças infecciosas, né, virais e tudo mais, como a malária. Por exemplo, em setembro eu trabalhei numa região que o foco era malária e desnutrição. Só que era uma região de mata, entendeu? E era uma região que estava tendo muito desmatamento devido à extração de mineração ilegal. Então, assim, quando você desmata a mata, né, tem toda aquela questão de mosquito, de bicho e tudo mais que vai estar saindo daquela zona ali. E aí acaba que aumenta o índice de malária, ou de calazar, ou de leishmaniose, né, que são doenças que a gente não vê tanto, mas tem, dependendo da região que esse indígena ele esteja situado. Então, essa comunidade que eu visitei em setembro, assim, não atendi um paciente com diabetes ou hipertensão, mas até aprendi a fazer medicação para malária. E, infelizmente, era uma das malárias mais agressivas, que tem a falciparas e tem a Vivax, né, que é a Sim. falciparas, que a gente vai fazer tratamento com artemeté e primaquina. E crianças também que pegam, idosos, então fica muito debilitado, porque o tratamento medicamentoso para malária, ele é muito agressivo para o fígado. Então, a gente vê que algumas crianças ficam um pouco histéricas, algumas crianças apresentam anemia ferropriva, né? Porque, tipo assim, a gente vê pela conjuntiva ocular que está meio pálida. Então, essa transição epidemiológica, a gente não pode generalizar, a gente precisa saber qual é a localização que esse indígena está situado. Porque dependendo da região que ele esteja, vai ter mais casos de doenças crônicas, como a gente vê hoje, né? Que está acontecendo com a gente, essa transição epidemiológica, a diminuição de doenças infecciosas para o aumento de doenças crônicas e neoplasias. Mas na comunidade a gente ainda consegue ter essas duas visões. Tem comunidade que a gente vai trabalhar mais com essas doenças infecciosas ainda, que a transição epidemiológica ainda está mais lenta, né? A gente vê casos de neoplasia de útero, algumas coisas assim, de pele, mas é bem menos em algumas comunidades. Já em outras, a gente quase não vê malária, assim, às vezes é um caso, outro, e a gente já chama a equipe de endemias para poder fazer o fumacê e tudo mais para evitar casos. Mas é assim, uma região apresenta, outra região não apresenta, então é bem distinto. Sim, sim. É a mesma coisa do início da conversa, da entrevista, que são diferentes para tudo, né? Até Sim, na transição epidemiológica, na sim. cultura, no jeito de receber na tribo. Por isso que é importante, né? Não existe um protocolo universal ou nacional para Não, indígena, né? Cada sim. tribo tem a sua, né? E existe alguma diferença na condução da anamnese, avaliação nutricional, o seu trabalho como nutricionista na população indígena? Tem alguma diferenciação?
Olha, a nível ambulatorial, a gente tem sim, né? Porque você imagina, qual é a necessidade de eu usar um agipômetro para uma população que tem desnutrição? Não, Sim, não tem, é muito particular. Sempre vai ser muito particular, Paulo, porque dependendo de onde eu esteja inserida, eu preciso aquilo, né? Ver como é que a população desenvolveu, como é que ela tá, se relaciona entre si, ver quais são as problemáticas, as questões de doença, né, e saúde, essa relação. Mas na anamnese, geralmente, a gente está falando a nível de saúde pública, né? Atenção básica. Na atenção básica, a gente, é uma coisa que é muito questionada. Quando as pessoas perguntam, tipo, mas precisa ter nutricionista? Vai fazer dieta? As pessoas, né, nos rotulam ainda muito, infelizmente, como aquele profissional de saúde que só está ali para fazer dieta para o paciente. exatamente. E exclui as outras possibilidades e outros protocolos que a gente tem de trabalho. Na questão de anamnese, a gente tem um roteiro, a gente segue um roteiro porque esse roteiro a gente precisa desses dados para inserir no sistema de saúde indígena, Sim, que é nesse sistema que a gente vai ter esse amparo para criação de políticas públicas, né, e tudo mais. Ou seja, a nível de VAN, que a gente tem a vigilância alimentar e nutricional, geralmente o paciente ele passa pela triagem. A gente tem uma equipe multidisciplinar de saúde que chama ENSE, Equipe Multidisciplinar de Saúde Indígena. Geralmente a ENSE ela é composta pelo nutricionista, pelo médico, pelo enfermeiro, pelo técnico de enfermagem que vai auxiliar na triagem do paciente e pelo técnico de enfermagem que vai auxiliar na imunização, e temos também a presença de dentista. Então, o que acontece? Quando esse paciente ele chega na UBS para poder ser atendido, independentemente se ele é uma criança, se ele é um idoso, se ele é uma gestante, ele passa pela triagem. A triagem a gente vai ter, a gente vai pesar, vai medir esse paciente, vai ver como está a pressão arterial. Se é um paciente que tem diabetes, a gente vai fazer o destro dele para ver como é que está. Geralmente a gente pede para ele vir em jejum e tudo mais. Então, a gente pega esses dados antropométricos básicos, né? Que sim. geralmente o nutricionista usa. Com esses dados, eu consigo jogar para a tabela de score Z para ver como é que está o peso dessa criança. É que o importante, eu preciso saber se essa criança ela está desnutrida, se ela está com sobrepeso ou não. Eu alimento essa minha planilha, né? Coloco a idade dela, eu coloco se ela mama no peito ou não, eu coloco se ela está em aleitamento materno exclusivo, eu coloco se ela está no aleitamento materno exclusivo mais líquidos ou se ela está em aleitamento materno mais alimentação complementar. Coloco Sim. se a família também recebe o programa do Bolsa Família, né? Se ela tem essa questão. Coloco também nessa planilha. Vejo se ela tem alguma doença, se ela tá com diarreia, se ela tá com vômito, se ela tá com alguma inapetência. Faço o exame físico, vejo se a conjuntiva ocular dela tá corada, como é que se ela tem sinais de desidratação, né, pela pega da pele, se a criança chora e não sai lágrima. Então, tipo assim, quando a gente fala em criança e avaliação nutricional em criança, eu vou ver todos esses parâmetros. Eu começo com o meu parâmetro base, é os dados antropométricos. Daí eu vou perguntar para a mãe, eu vou perguntar todas as questões dela, como é que ela tá em casa, se ela se alimenta, se ela, né, tem episódio de diarreia ou vômito ou febre, e a mãe vai me relatando. Com isso eu consigo preencher a minha planilha. A gente tem um programa do governo que é de suplementação de vitamina A e sulfato ferroso. Se a criança tiver em tempos para fazer, porque a suplementação de vitamina A, ela acontece, a primeira dose é quando a criança tem 6 meses completos. A gente dá uma mega dose de 100 mil unidades internacionais e a cada 6 meses, até a criança completar 5 anos, a gente faz semestralmente essa dose. A gente dá com 6 meses, com 12 meses a gente dá a primeira dose de 2 mil unidades internacionais e assim vai até a criança ficar com 5 anos. A gente faz essa suplementação assistida. Temos também a suplementação de sulfato ferroso para evitar as anemias carenciais, né? Geralmente é por deficiência de ferro. Então, eu faço essa primeira suplementação também quando a criança está com 6 meses. Assim, tem crianças que são suplementadas antes dos 6 meses, mas geralmente pelo pediatra, na referência. Na unidade básica de saúde, a gente não faz isso, porque para eu poder suplementar uma criança menor de 6 meses, eu tenho que ver se ela está com uma carência. Eu só consigo ver através de exames laboratoriais. Então, quando a criança tem menor de 6 meses, ela é suplementada, geralmente é quando essa suplementação é feita na referência. Então, em área, eu faço suplementação de sulfato ferroso, geralmente é um frasco, né, de suspensão que a gente dá de 100 ml, orienta a mãe
a dar uma vez por semana, dependendo da idade da criança, pode ser de 2,5 ml a 5 ml, a gente faz a suplementação, orienta a mãe, incentiva a alimentação, vê como é que tá, às vezes a criança só tá no peito tem 8 meses, a gente fala a importância de entrar com a alimentação complementar, a alimentação que a família come, só que não pode ter fritura, é melhor que não tenha fritura, que não tenha excesso de sal, que não tenha muito açúcar e tudo mais. Eu faço toda essa orientação nutricional e, como eu falei anteriormente, a minha base é os dados antropométricos. Se eu vejo que a criança está desnutrida, eu vou dar orientação para a nutrição dessa criança. Se eu ver se essa criança está com sobrepeso, eu vou dar uma orientação sobre o sobrepeso. Então, é basicamente assim quando a gente fala de criança, né, na anamnese nutricional. Dificilmente eu faço recordatório 24 horas, essas coisas assim. Não cabe no protocolo da UBS, porque às vezes eu tenho, sei lá, 70 crianças para atender no dia inteiro. Então eu vou no foco, que é a suplementação de vitamina A, sulfato ferroso, ver se ela está com baixo peso ou não. Se porventura eu encontro uma criança que tem baixo peso ou está desnutrida, eu posso fazer a solicitação de fórmula nutricional e o próprio Distrito Sanitário Indígena fornece, né? Geralmente o governo federal fornece pra gente. Você faz uma ação coletiva, né? Porque geralmente para trazer eles da aldeia até a UBS, ou até você se deslocar da onde você está para a aldeia deles, o tempo, né? A quantidade é grande e o tempo é pouco, né? Então, geralmente são ações mais de saúde coletiva, né? Coletiva, exatamente. Geralmente, Paulo, quando a gente, antes de iniciar o atendimento geral na UBS, a gente faz educação em saúde, que também é um programa, né, que a gente tem que orientar a população sobre diversos temas. Geralmente a gente sempre pega o tema do mês, né? Esse mês a gente vai falar sobre doenças ISTs, né, que mudou agora a sigla. Infecções sexualmente transmissíveis, não é mais DSTs. Então, geralmente, quando é agosto, a gente fala sobre aleitamento materno, né? E daí, quando é outubro, rosa. Então, a gente sempre vai falar como a equipe é multidisciplinar. Todas essas ações que a gente na sociedade tem, eles têm esse acesso também, né? A essas campanhas, né? De outubro rosa, setembro amarelo. Ai, que interessante. A gente é obrigado a fazer, né? Porque a gente precisa passar essa informação, a gente precisa passar... Porque a saúde pública, a atenção primária, a gente trabalha muito com promoção. O nosso carro-chefe é promover a saúde. E não tem como a gente fazer promoção à saúde se a gente não vai dar uma palestra, se a gente não vai orientar, se a gente não vai incentivar o homem a fazer o exame, se a gente não vai incentivar a mulher a fazer o Papa Nicolau, se a gente não vai suplementar essa criança, entendeu? Então, tipo assim, todo mês a gente pega um tema e trabalha em cima daquele tema. Tá, se porventura a gente está numa comunidade que não tenha casos de infecções sexualmente transmissíveis, a gente pode abordar um outro tema. Tem muita malária? Bora falar de malária? Bora falar qual é o horário mais específico que o mosquito tá ali para infectar a população e tudo mais. Então, é aquilo, dependendo da necessidade que a gente vê da comunidade, a gente vai trabalhar em cima dessa necessidade. Então, na anamnese para atendimento de crianças é geralmente assim que eu faço. Tendo também gestantes, né? Gestantes, geralmente o médico pode encaminhar, a Bruna, essa gestante adquiriu diabetes gestacional, eu vou orientar para ela quais são os alimentos que são necessários ela consumir e tudo mais. Aí eu entro na questão mais de porcionamento. Eu pego um receituário e falo, olha, é interessante você usar essa porção de arroz, diminuir isso, aquilo, outro, eu consigo anotar. Mas na criança eu não tenho como eu anotar. Geralmente eu oriento assim. E antes da gente começar o trabalho na UBS, a gente faz exatamente essa educação em saúde. A gente faz uma orientação ampliada, por mais que dentro do ambulatório, do consultório, a gente ainda reforce um pouco mais as orientações. A questão de gestante é isso, eu vejo como é que tá, se o peso dela para a idade gestacional está adequado ou não, né? Que a gente usa uma tabela diferente para saber se a gestante está eutrófica ou não, diferente da população que não está, né? Que não está gestante. A tabela que a gente usa também para avaliação nutricional dos idosos é diferente, né? O IMC já é mais diferente, 18 é maior ou igual a 18,5. Para a população adulta e jovem é eutrofia, mas quando a gente vai para o idoso já é baixo peso. Então, assim, são tabelas diferentes, são protocolos diferentes. A gente sempre tem que estar atento a isso.
Geralmente, idoso, quando o médico referencia, é um idoso que está com hipertensão, é um idoso que está com uma diabetes descompensada. Eu vou fazer toda essa orientação, vou ver se ele está com obesidade ou não. E dependendo da necessidade, se ele tiver com obesidade, ou se é para obesidade, orientação. E aí tudo depende a questão de saúde daquele paciente, que aí eu vou mediar a orientação de acordo com a necessidade do paciente. Geralmente é assim, né? A gente sabe que o nutricionista tem outros protocolos que ele pode usar, como recordatório, diário alimentar, mas dentro da saúde pública, da atenção básica, pelo menos no meu ofício não cabe, porque as necessidades são outras, entendeu? Infelizmente, assim, às vezes esse mês eu tô na comunidade A e eu só vou visitar essa comunidade A novamente daqui a um ano. Então, preciso deixar muito bem amarrado, orientado, porque às vezes, né, acaba que o quadro de profissionais não é suficiente de acordo com a população, que é muito grande. Eu acho que eu respondi, né, Paulo? Com certeza. E a receptividade deles para suplementação? Ou seja, queira ou não queira, eles estão em aldeias, em tribos, e a suplementação é algo bem, é uma injeção, é um remédio. Como é que é a aceitação deles para algo que não seja alimento, né? Seja um suplemento? Então, isso aí começa justamente na educação em saúde. A gente tem que orientar muito e explicar qual o porquê daquilo, explicar a necessidade de receber a suplementação. Eu geralmente falo, olha, para a mãezinha, sobre a vitamina A, olha, a vitamina A vai evitar que seu filho tenha cegueira, xeroftalmia, vai auxiliar no desenvolvimento, no crescimento dele. Então, a gente sempre tem que ensinar o motivo. Acho que para tudo na vida, né? Não tem como você querer impor uma coisa, porque a gente não pode impor nada. Tem indígenas que, quando eles não aceitam algum determinado trabalho nosso, a gente não pode forçar nada. Mas, assim, a gente tem como obrigação orientar. Orientar até ele entender qual é a necessidade, qual é o motivo dele ter que receber aquilo. Então, geralmente, quando se trata de vitamina A, eu falo os benefícios, né? E falo as causas, tipo assim, o que pode acontecer se a criança tiver uma deficiência de vitamina A, do mesmo modo com a fosfato ferroso. Eu pergunto, mas seu filho não come muito feijão, nem sempre tem carne em casa. E aí eu explico para ela, às vezes, aí esse momento também da gente tirar alguns mitos, mas o dente do meu filho vai ficar preto se ele tomar fosfato ferroso e tudo mais. Não vai ficar preto. E acaba Tem pegando sacarose no xarope, mas assim, se o você não porquê, né? escovar... Exatamente. Tem sacarose geralmente tem em xaropes, né? Sacarose ou outro componente que tem açúcar. E assim, vai estragar se a mãe não fizer a higiene do dente, entendeu? Não é que o xarope de fosfato ferroso vai ocasionar do dente ficar preto. Então, assim, são detalhes que a gente tem que orientar. Aí, outra coisa, se você der o xarope de fosfato ferroso, você tem que evitar que a criança consuma algum alimento que tenha cálcio, que tenha leite, né? Porque vai interferir na absorção do ferro. Então, se é uma criança que ainda mama, orienta a mãe. Olha, dá o fosfato ferroso, mas você espera um determinado tempo para poder ofertar a mama e tudo mais. A gente tem que ensinar bastante. Geralmente, Paulo, assim, na minha vivência, eles nunca se recusaram a aceitar a suplementação de vitaminas. Que eles acham que é bom, que vai fazer bem pro filho dele. Poxa, vitamina, né? Você fala vitamina no olho, chega até que brilha. Eles confiam, né? Eles confiam. Mas, assim, infelizmente, tem algumas comunidades que eles ainda têm um pouco de receio de serem imunizados, né? Aquela coisa de, a vacina é para matar, querem acabar com a gente e tudo mais, que é um trabalho que a gente tem muito grande de orientar, de explicar a funcionalidade de cada vacina, o que ela vai combater, o que ela vai proteger. A pneumocócica vai evitar que a criança tenha pneumonia, a varicela vai evitar que a criança tenha, né, varicela. Eu esqueci o nome que a gente chama, geralmente é catapora, né, sabe? Então, assim, a gente tem que orientar, tipo, a base da orientação o tempo todo, ensinar e repetir, e ensinar quantas vezes forem necessárias. Mas a gente ainda tem uma resistência com algumas etnias que não aceitam, a gente respeita. Tem algumas etnias também que os chefes da família, que são geralmente os homens, não aceitam que as mulheres usem nenhum tipo de anticoncepcional, né, anticontraceptivo, em que a gente respeita também, porque algumas famílias
são muito populosas. A mulher, às vezes, tem 10, 12 filhos, né? E aí chega um momento que ela diz que não quer mais ter. Então, tem isso. A gente oferta também, né, esses métodos contraceptivos, como a camisinha, como o anticoncepcional. Mas isso se o indígena, ele solicitar, entendeu? Então, assim, esse é os nossos maiores impasses. Mas quanto à nutrição, a alimentação, nunca recusaram. Eles gostam bastante. Falando em alimentação, durante a sua experiência e vivência na alimentação indígena, o que você percebeu de excesso ou carência de nutrientes, de vitaminas, que geralmente ocorrem na alimentação conservadora, né? Daquele índio que fica só na sua tribo, não tem aquele acesso à sociedade, né? Como foi alguns casos que a doutora comentou. Sobre carências ou excessos, assim, o que a doutora percebeu? Olha, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha pego nenhum paciente com deficiência de vitamina B1. E é muito comum. Eu lembro que quando, assim, na minha primeira entrada na aldeia, que eu fui orientada, eu fui para uma região que eles tinham muita deficiência de vitamina B1. Aí me explicaram, me deram um caderninho bem bonitinho que o governo fez, um protocolo para tratamento de beriberi, né? Sim. E eu, tipo, gente, o que é beriberi? Como assim? Nem sabia, né? O que era. E aí fui estudando e tudo mais. Então, assim, aquela coisa de regiões. A gente sempre vai falar que uma região, ela nunca vai ser igual a outra. Ela vai ter deficiências, ela vai ter pontos positivos diferentes. Aqui no meu estado, na região norte, que é uma região de serra, algumas aldeias, alguns pacientes, eles apresentam deficiência de vitamina B1, que é o beriberi. Que depois, pesquisando, eu descobri que beriberi significa fraco na língua materna deles. E, infelizmente, é uma doença que eles têm um preconceito. Às vezes a gente faz o diagnóstico, fecha o diagnóstico e fala, não tenho beriberi, não. Não tenho, não vou tomar vitamina porque eu não tenho. Que é uma coisa que a gente tem que conversar muito. E eu até hoje, Paulo, não consegui entender por que eles têm esse preconceito dessa vitamina, da deficiência. Mas assim, geralmente a gente entra, né, com tiamina de 300 miligramas. Como é que funciona? Geralmente, a gente sabe que o complexo B a gente vai encontrar nas carnes e tudo mais, e nem sempre eles têm acesso a esse alimento. Geralmente, a comunidade ela tem uma criação de gado, por exemplo, mas eles vão matar uma reis que chama a cada 3 meses e dividir entre eles. Quem conseguir pescar ou caçar, ok, vai ter sua fonte de proteína, mas tem quem cria galinha, tem o ovo e tudo mais. Mas quem não tem, vai fazer como? Vai comer o que tem e até esperar ter em algum outro momento. E aí que surgem essas deficiências, porque eles não têm essa... Assim, e a produção agrícola também, a gente sabe que são sazonais. Uma hora eu tenho como plantar tal coisa, na outra hora eu tenho como plantar outra coisa. Então, é assim que eles vão se virando. Quando a gente diagnostica o paciente com deficiência de tiamina, geralmente a gente tem alguns sintomas clássicos, né? E tem vários tipos, se eu não me engano, são 4. Eu não vou falar agora porque os nomes são meio complicadinhos, mas depois vocês podem pesquisar os diferentes tipos de deficiência de vitamina B1. E aí a gente consegue ver pelos sinais e sintomas. Geralmente é muita fraqueza, eles sentem muita fraqueza nos membros inferiores, dificuldade de andar. Eles dizem que a perna dorme. Ah, minha perna dormiu, que é tipo, tá com como que chama? Formigamento, né? E tudo mais. E daí a gente vê isso. Tem o beriberi úmido e o seco. O úmido, geralmente, quando ele vem com edema, a perna do paciente, o braço fica edemaciado, a gente, né, vê lá como é que tá e vê que tá bastante edemaciado. Juntando tudo isso, como que a gente vai fechar o tratamento? Eu tô com o Paulo referiu, eu vi que tá edemaciada a perna, que ele tá com formigamento, ele sente muito cansaço ao andar e tudo mais. Aí eu entro com um tratamento de 30 dias com tiamina de 300 miligramas. Ele vai tomar por 30 dias. Isso a unidade básica de saúde fornece, ele não precisa fazer a compra. Ele tomou, aí ele volta para o retorno e fala, doutora, por exemplo, melhorei, minha perna tá seca, né? Que ele fala que desinchou, tá seca, minha perna tá seca, não canso mais quando subo serra. Aí eu fecho o diagnóstico, porque eu sei que suplementou, melhorou e melhorou todos os sinais e sintomas.
Aí eu continuo essa suplementação por mais 5 meses. Geralmente o tratamento para deficiência de B1 é por 6 meses. A gente faz esse primeiro mês para ter certeza se é ou não. Sim. Se não é, a gente vai investigar outras doenças. Mas geralmente é porque a gente sabe que nessa região tem. E aí a gente fica pensando, por que será que tem tanto? É uma região que eles consomem muito caxiri. A gente acredita que esse excesso de carboidrato desse tubérculo está interferindo na absorção da tiamina, né? E daí a gente imagina, a gente faz suposições. Acho que quem é pesquisador, quem já fez pesquisas, fica assim, pensando, né? Já é O uma motivo, mas situação, o um excesso de motivo. carboidrato na alimentação deles é algo bem notável, né? Ainda mais de Sim. tubérculos, né? Sim, exatamente. Porque assim, se você cozinha uma macaxeira, você vai comer uma macaxeira assim, você vai comer, tipo, menos da metade. Sim. E aí, quando. É tipo a questão do suco, né? Qual é o mais saudável? O suco ou a fruta? Porque um suco você vai ter ali 3, 4 laranjas. E aí, quando você vai comer a fruta in natura, você vai comer uma. Então, é esse excesso durante a preparação. Então, a gente acredita, uma amiga minha, que o fato dessa bebida típica influencia sim. E, tipo assim, não pode consumir bebida alcoólica quando tá fazendo tratamento. A gente pede pro paciente não tomar o caxiri, porque para até ele melhorar e tudo mais. E a gente tem problema de alcoolismo na comunidade, em algumas comunidades, e é uma problemática. Porque às vezes o paciente ele não vai fazer o tratamento e aí ele vai ter sempre essa deficiência recorrente. Ele vai tomar um remédio por 5 dias, ele vai ficar bem, remédio não, vitamina, e ele vai parar. Então, isso a gente incentiva muito, a gente vê muito nas visitas, né? A gente reforça o uso. Mas, assim, o ponto-chave foi a B1, porque eu nunca tinha pego nenhum paciente com deficiência de B1. A gente vê também algumas deficiências de ferro, daí eu entro com sulfato ferroso, idoso também. Quando eu vejo que o idoso está precisando de ferro, eu entro com sulfato ferroso. Eu uso também a tiamina que eu uso para B1, eu uso para idoso, porque a B1 auxilia no bom funcionamento do cérebro, dos músculos e do coração. Então, para uma pessoa que está num processo de senescência, que está perdendo nutrientes e tudo mais, então eu entro com esse protocolo, com o sulfato ferroso. Às vezes eu entro com a B9, que é o ácido fólico, né, para algumas mulheres. Então, assim, essa é a B1, o ferro, que nem toda a população consome feijão, né? Consome esses grãos. E também nem sempre eles têm carne, nem todo mundo come fígado, entendeu? Então, isso também. E a vitamina A, que a gente incentiva, né? Assim, tem populações, tem regiões que tem cajá, que tem buriti, que são frutas que tem esse olhinho, né? Que são ricas em vitamina A. Tucumã, que a gente incentiva a população a comer. Mas, assim, carro-chefe, Paula, é vitamina B1. Geralmente as vitaminas do complexo B, o ferro, devido ao baixo consumo de alimentos fontes de ferro, e a vitamina A. São De carências as mais. nutricionais, assim, que eu mais vejo são essas, assim. Algumas mulheres que estão em algum processo hemorrágico, estão com mioma, a gente vê também deficiência de ferro. Fazemos a suplementação de sulfato ferroso. No período gestacional também, a gente não faz a suplementação de B9, que é o ácido fólico, só no primeiro trimestre. A gente faz nos 9 meses. A gente dá esse aporte aí vitamínico para essa gestante, bem como o suplemento de sulfato ferroso. Tranquilo. A doutora Bruna também é sanitarista, né? Esse ano, esse momento maluco de Covid-19, a fronteira sanitária de Roraima com Venezuela entrou muito venezuelano, né? O Brasil todo acompanhou pelos jornais, né? O que essa migração do povo venezuelano para o Brasil ocasionou? Então, Paulo, como a gente tinha conversado anteriormente, antes da pandemia, a Venezuela passou por uma crise financeira muito grande. Assim, pessoas passaram fome, pessoas morreram de fome, animais em zoológicos, foi, assim, um cenário bem triste. E nessa época desse pico dessa crise, a barreira era aberta, entendeu? Então, a população começou a migrar, para tentar, assim, não morrer de fome lá no país deles. E com isso, a gente, nessa crise migratória, veio também o surgimento de doenças, porque
não sei muito bem, não tenho propriedade para falar, mas não sei muito bem como funciona o sistema de saúde da Venezuela. Não sei se ele é público, não sei se ele é gratuito. Não sei sobre as questões de imunização, se elas são obrigatórias, porque aqui no Brasil é obrigatório para a gente, né? Principalmente as crianças em idade escolar. Geralmente quem recebe Bolsa Família, a criança tem que estar com a vacinação em dia, ela tem que fazer acompanhamento em dia no posto, porque senão é cortado esse benefício. Então a gente tem essas questões aqui no Brasil. Na Venezuela não sei como funciona. Mas se eu não estou enganada, a gente já tinha erradicado a varicela. Eu não lembro se era. Sarampo, sim. Ou se era o sarampo, né? Isso. Era o sarampo. É porque eu fiquei com a varicela na cabeça da imunização, mas a gente já tinha erradicado sarampo, já tinha um bom tempo e foi uma conquista para a saúde pública. Poxa, você erradicar uma doença que matou tantas pessoas quando não tinha imunização. E aí, quando a gente teve essa crise migratória, a gente teve o ressurgimento dessa doença. Porque provavelmente eles não tinham um calendário de imunização e tudo. Então, aí eu sei que eles vieram para cá e tudo, e aí o governo viu, né? O governo federal fez uma alerta, porque a rede de saúde estava ficando muito tumultuada, tinha muita gente precisando de assistência médica. Aí você imagina, eu moro na capital, mas assim, é uma capital com cara de interior. Acho que a gente tem no máximo 600 mil habitantes, se eu não me engano, assim, nunca mais eu vi no DataSUS quanto que a gente tem. E super lotou as unidades básicas de saúde, lotou as referências, porque eles vieram com uma demanda muito grande das questões. Você imagina, a população que está passando fome, e a gente sabe que a relação nutricional está intimamente ligada com o estado de saúde da pessoa, né? Se a gente está bem nutrido, nosso sistema imunológico é melhor e tudo mais, tudo funciona melhor. Mas você imagina uma pessoa que está com desnutrição, aí chega, a chance dela pegar uma síndrome gripal e ficar mal é mais fácil, entendeu? Então, tudo influencia. E eu sei que teve ações do governo federal, a criação de abrigos e tudo mais, e eles começaram a cuidar dessa questão e começaram a fazer interiorização desses imigrantes, né, para outros estados e tudo mais. Então, foi melhor. Na fronteira que a gente tem entre o Brasil e a Venezuela, o nome do município que fica na fronteira do Brasil é Pacaraima. E aí, Pacaraima tem unidade de saúde, em Pacaraima a gente tem aldeias indígenas, e assim, a gente não pode em nenhum momento negar suporte médico para ninguém, né? Porque o SUS tem como um dos princípios a universalidade, né? A gente, tipo assim, é para todo mundo, é gratuito e é para todo mundo. Então, a gente, assim, fizemos muitas imunizações em imigrantes, né? Porque a gente precisava fazer, as unidades básicas de saúde dos municípios também fizeram atendimentos básicos como o uso de albendazol, de vermectina, porque eles não tinham, entendeu? Remédio para dor. E eles acharam incrível que, tipo assim, a gente não precisa pagar nada, não. O médico já atende, o médico receita, você vai lá na farmacinha do posto e consegue aquele medicamento para o seu tratamento. A gente sofreu um pouco porque, assim, foi muito de uma vez só e sobrecarregou os hospitais. Não. Mas, assim, também teve a dormir nas ruas, né? Fizeram Sim. acampamentos. Foi notícias bem grandes. Por isso que eu perguntei, porque é uma capital pequena, né? Bem distante do desenvolvimento do Brasil, que está mais na região sudeste e sul, né? Sim. Então, receber essa quantidade de estrangeiros, né? Os venezuelanos, que sanitariamente poderia ocasionar várias coisas, né? Sim, então assim, né, eu lembro que quando eu tive a minha primeira aula na USP, lembro que o professor Capel falou assim, a saúde pública ela começa na boca e vai até a coleta de lixo, né? Mas a gente pensa que saúde só engloba o paciente ali dentro da referência ou dentro da unidade básica de saúde. Mas se a gente tem uma coleta de lixo, se a gente tem uma rede de esgoto, se a gente tem uma rede de energia elétrica, tudo isso vai influenciar para a saúde, para a nossa saúde de um modo geral. E, infelizmente, essa crise migratória ela trouxe prejuízos, não só para a gente, imagina, mas para as pessoas que tiveram que abandonar suas casas, né? Então, nessa crise migratória, só fazendo um resumo, a gente teve... Só que no meu estado, a gente teve 73% do aumento de
de violência e de furtos, né? Porque, assim, as pessoas não tinham nada, começaram a roubar, dormiam na rua. Então, foi uma questão bem difícil. Assim, Paulo, eu morei em São Paulo, como a gente falou, né, antes. Morei por 5 anos no Capão Redondo, ali na redondeza da universidade que eu estudei. E é comum você ver o pessoal vendendo as coisas no semáforo e tudo mais. Aqui não existia isso. Tipo assim, não tinha ninguém no semáforo, a gente não tinha pedintes, morador de rua. Acho que a gente tinha um morador de rua, que é uma pessoa com demência que há anos toda a população conhece. E a crise trouxe isso, trouxe essa insegurança, entendeu? Tipo assim, muitas casas foram furtadas, os hospitais estavam lotados, as pessoas na rua pedindo. Assim, você parava o carro, vinha uma pessoa pedir dinheiro. Você parava no outro semáforo, outro pedia. Assim, se você fosse ajudar todo mundo, você passava o dia inteiro, tipo, ajudando as pessoas, porque era muito, entendeu? A demanda estava muito grande. E graças a Deus, né, o governo conseguiu amarrar, conseguiu criar os abrigos, e dar assistência para essa população. Às vezes eu passo na frente da Polícia Federal, tá? Filas e filas, né? Que eles precisam se legalizar e tudo mais. Muitas mulheres tiveram bebês aqui, a nossa maternidade estava lotada, sei lá, 80% era mulheres venezuelanas, né? Não só venezuelanas, a gente vê também presença de haitianos, algumas outras pessoas de outros países. Mas graças a Deus hoje a gente está mais tranquilo, né? Assim, a gente vê poucas, não tem mais, os venezuelanos não moram mais nas ruas porque tem os abrigos, né? Um ou outro, assim, Mas foi um período conturbado. Ainda bem que foi antes desse período de Covid-19, né? Sim. Foi ano passado, se não me engano. Foi bem complicado. Se pegasse esse período de Covid-19, ia ser um caos. Ia ser literalmente um caos. Literalmente, né? E, doutora Bruna, qual dica, conselho a doutora deixa para o nutricionista que deseja se especializar ou atuar com povos indígenas? Então, acho que a primeira dica, não sei, é ter coragem. Porque a gente precisa ter coragem para sair da nossa zona de conforto, sabe, Paulo? É muito cômodo a gente dormir na nossa caminha todo dia, a gente tomar banho no chuveiro. A gente querer comer qualquer coisa no mercado comprar, e quando você tá na aldeia, esquece tudo isso. A gente passa alguns aperreios, mas não é aquela coisa toda. A gente só precisa se acostumar. Nós somos uns seres muito adaptáveis. Assim, você vai se adaptar a dormir na rede, porque não tem cama. Nem todos os lugares tem, não vou generalizar. Tem alguns lugares que tem. Assim, você vai precisar tomar banho no rio, porque não tem água encanada. 7 horas da noite você vai estar dentro não tem internet. 7 horas da noite você vai estar na sua rede dormindo porque não tem luz, assim. E, cara, funciona. Eu acho que são poucas as pessoas que desistem. Conheço pouco. Acho que nem conheço. Acho que conheço uma pessoa só que não aguentou e, tipo, não é pra mim. Mas, assim, eu acho que a gente tem que aproveitar as oportunidades do momento, entendeu? Você vive coisas que na cidade você não vive. Eu lembro que quando eu morava em São Paulo, cara, eu tinha que sair, eu fazia estágio no IANSP, eu tinha que sair 5 horas da manhã de casa. No inverno, ainda aquele frio, aquele breu, e pegava ônibus, e pegava o metrô e fazia baldeação e não sei o quê. E assim, na comunidade indígena, você te proporciona tomar um banho de cachoeira, tomar um banho no rio, comer alimentos frescos, aprender novas culturas, aprender novos idiomas, né? Que tem os idiomas maternos, que vez ou outra a gente aprende uma palavrinha. Então, assim, estar imerso à natureza, entendeu? Estar imerso em outra cultura é muito bom. Então, assim, acho que precisa ter coragem para abdicar um pouco, né, do conforto que o urbanismo trouxe pra gente, é muito bom. E, assim, tem muitos cursos gratuitos na plataforma do Unasul, se eu não me engano, que são ofertados pelo Unifesp, são ofertados pelo SUS. Tem um até agora recente que acho que fala sobre Covid-19 na população indígena. Então, assim, eu aprendi na prática, aprendi com as experiências de outros colegas, né? Que foram me ensinando. Mas para mim atualizar e para mim aprender, eu busquei essas plataformas, né? De cursos gratuitos para poder aprender um pouco mais. Porque, assim, eu sou sanitarista, eu sou nutricionista, mas sou sanitarista. Então, não tem como eu ficar só na minha casinha de nutricionista, entendeu? Não, eu só preciso saber as coisas pertinentes à nutrição. Não, eu tenho que saber de saúde bucal, eu tenho que saber de várias coisas. Então, eu sei de imunização. Às vezes as pessoas ficam falando pré-natal, fazer um tratamento medicamentoso.
graças a Deus eu tive a oportunidade, então assim, eu aprendi várias coisas que a gente acaba que não aprende no curso, a gente aprende na vivência mesmo. E de outros ofícios, né, da medicina, Com da certeza. imunização e tudo mais. E tudo Então, isso que a assim, doutora Bruna passou na entrevista, a vivência, como é que se atua, os tipos de tribos, vai ajudar muito na escolha de futuros sim, nutricionistas que queiram sim, atuar nessa área. com, com certeza. Se você tem vontade de viver essas experiências, de aprender sobre outras culturas, eu acho super válido. E é um caminho que ele acaba que ele é flutuante. Hoje eu estou aqui, mais tarde eu saio, vou dar a oportunidade de outras pessoas estarem no meu lugar, né? Mas assim, fazer curso, ler bastante, saber como que foi, tipo assim, antes eu não sabia. Ah, os indígenas têm um subsistema, tá dentro do SUS, o que que é isso? Então, fui ler história, fui saber como que é, fui saber como que foi dado o primeiro contato com os indígenas, como tudo isso aconteceu. Então, é importante você mergulhar no assunto e saber o que aconteceu para, tipo assim, ter uma ideia do que pode acontecer com você e o que você vai descobrir. Então, eu sempre leio bastante, leio muito artigo científico, leio também vejo os dados, como que está a população indígena, vejo a transição epidemiológica que a gente falou naquela vez, anteriormente, que a gente está passando por uma transição de idade, né? A nossa pirâmide etária está tipo um barrilzinho, mas a população indígena ainda está pirâmide, né? A gente ainda vê uma população mais jovem comparado a nós. Então, assim, buscar informação aí atrás, se especializar é muito importante. Eu não sou especializada em saúde indígena, porque, assim, curso de especialização é geralmente de 460 horas para cima, mas eu tenho outros cursos de saúde indígena, faço curso de imunização para eu saber. Às vezes eu preciso orientar um paciente, quando eu pego a caderneta da criança para preencher o peso, a estatura, eu dou uma olhadinha lá na vacina para ver como é que tá a vacina, Ah, se ela mas tá nada imunizada ou melhor não. do que a vivência, é a melhor experiência possível, né? Sim, com Gente, eu certeza, queria Paulo. agradecer muito a participação da doutora Bruna, né? Bruna Cássia, por ter participado do canal, elucidou muito sobre a cultura, como que o nutricionista pode ajudar na promoção da saúde, no conhecimento de culturas, saber que cada tribo tem a sua particularidade, a suplementação, elucidou muito esse tema, viu? Muito obrigado, doutora Bruna. Imagina, Paulo, precisando, a gente está aqui sempre para agregar e contribuir, né, para que novos nutricionistas e até para os que são já nutricionistas, né, conheçam um pouco mais da particularidade da vivência de outros colegas de profissão. Quero te agradecer pelo convite, fico muito feliz. Espero que a gente se reencontre aí, né, quem sabe no Com futuro. Você vem certeza, aqui com conhecer, eu te certeza. levo para fazer um passeio. Com certeza, combinado. Vou adorar. Ainda mais eu que já conheci bastante o norte, ficou ainda a região de Roraima para conhecer, viu? Gratidão, viu, por ter aceito. Tchau. Tchau, tchau, Paulo. Obrigada.